Distrações. Acho que a gente vai falar um pouquinho hoje de distrações. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Sejam todos muito bem-vindos. Você pode me encontrar nas outras redes sociais, pode participar do nosso financiamento coletivo lá no padrim.com.br/Jana Viscardi. Obrigada a você que já contribui e pode agora se inscrever para o meu curso que vai acontecer no dia 11 e no dia 13 de novembro, sobre escrita. O curso se chama Escrever Sem Medo e você tem a possibilidade de participar desse encontro de qualquer lugar que você estiver, porque são feitos online. E se você tem um projeto específico sobre o qual você gostaria de discutir, algo que seja mais aprofundado, que você gostaria de fazer individualizado, você pode também se inscrever num combo de curso mais mentoria. Tá tudo aqui embaixo. O site é o bit.ly/escrever sem medo. Lá você acessa todas as informações e pode se inscrever. As vagas do amor já acabaram, mas ainda tem vaga sobrando, então corre lá para você participar desse nosso encontro, desses nossos dois encontros, na verdade. E hoje eu tô aqui para trazer, assim, um conjunto de ideias relativamente simples, mas que fazem perguntar o que a gente faz com essas informações. Que é aquela ideia da gente sair do campo da reflexão e o que a gente faz na prática e como é que essa prática envolve diferentes agentes e indivíduos e instituições. E é isso, o que a gente faz com essas coisas todas. Existe um pesquisador nos Estados Unidos, é um linguista que se chama George Lakoff. O Lakoff é um linguista já conhecido, famoso, renomado, tem 70 e tantos anos e fica hoje lá na Universidade da Califórnia, em Berkeley. O Lakoff, ele recentemente, há algum tempo na verdade, ele fez um artigo para o The Guardian, eu deixo o link aqui embaixo para vocês acessarem, fazendo uma taxonomia, ou seja, a classificação, a descrição e classificação das características dos tweets do Donald Trump. Esse texto ele muito me interessa porque tem a ver com a pesquisa que hoje eu desenvolvo no pós-doc e eu decidi trazer aqui para vocês, para a gente pensar um pouco nos acontecimentos dessa semana, que mal começou e já tá bombando. O Lakoff vai dizer que os tweets do Trump, eles têm 4 características centrais. A primeira delas é essa tentativa de criar um enquadramento, de trazer uma temática para pautar jornais e revistas. Sabendo que ele consegue pautar jornais e revistas, o que ele faz é ele lançar ele mesmo, então, de alguma maneira, controlando, entre aspas, não entre aspas, né? Controlando um pouco o que acontece na mídia. Então ele é como se ele lançasse uma temática, esse enquadramento específico de um assunto, o que faz com que a mídia acabe reportando um determinado tema porque foi o presidente, alguém que é tão importante, falando sobre aquilo em torno da visão do próprio presidente. Então esse seria um elemento, faz com que ele ganhe essa vantagem, o presidente, em torno desse enquadramento sobre um dado tema. Ele diz e todo mundo começa a falar a partir desse enquadramento. Uma segunda característica dos tweets do Trump é justamente levar a culpa para determinados assuntos para outras pessoas. Então é como se bate nele e volta. Ao invés de ele assumir responsabilidade, o que ele vai fazer justamente é lançar sobre os outros a culpa em diferentes temas, né? Que ele vai lá discutir no Twitter dele. Além disso, tem uma outra coisa que é justamente de desviar a atenção das pessoas que estão ali acompanhando e também depois da mídia de tópicos centrais. Então ele vai lançar mão lá do seu recurso de trazer temáticas, não sei se necessariamente banais, mas que desviam a atenção da audiência daquilo que é central que está acontecendo ali. E qualquer semelhança com o que acontece no Brasil não é mera coincidência, está bem? A quarta e última característica, de acordo com o que o Lakoff vai olhar, da forma como ele vai olhar para os tweets do Trump, é dizer que ele faz uma coisa que é testar o quanto mesmo ele consegue, o Trump, se safar de situações em que ele está envolvido. E eu acho que essas 4 características têm muito a ver com o que a gente observa hoje no Brasil, talvez não só hoje, mas hoje de maneira muito acentuada, pelo uso do ocupante do cargo à presidência do Brasil, tô usando essa dica da Angela Davis para não ficar falando toda hora o nome desse homem, e dos seus filhos, que estão o tempo todo trazendo temáticas pro Twitter que fazem com que não só youtubers como eu e outros tantos que discutem política ou linguagem ou mídia nas redes, as pessoas nas próprias redes, mas também a própria mídia tradicional acaba sendo pautada e acaba olhando muito para o que são essas trocas de mensagens e discursos que são feitas nas redes sociais do ocupante do cargo à presidência atual e de seus filhos. E aí aqui eu acho importante a gente olhar, por exemplo, o que está acontecendo essa semana. Uma série de áudios têm sido discutidos, apresentados para falar da situação do Queiroz, que é um cara que tem um envolvimento
significativo, importante e perigoso com o Flávio Bolsonaro. Essas investigações seguem, até onde me consta, em andamento, mas isso tem sido pouco pautado pela mídia. E aí, recentemente, saiu um áudio do Queiroz falando sobre a STF, falando que devia colocar polícia em cima das pessoas que são contra o que está acontecendo. Áudios terríveis e tenebrosos, e aí, ao mesmo tempo que isso acontece, você tem lá um vídeo horroroso, de péssima qualidade, tosco mesmo, que acaba pautando muitos de nós, que é a tal da história do leão e da hiena. Muitos de nós estamos falando sobre isso, porque, claro, esse tema também é um tema importante, porque o vídeo traz uma visão do que são as instituições, do que é o cargo do presidente e de como está atuando o presidente, que o coloca numa posição de alguma forma meio que de vítima, não sei muito bem como dizer isso, e faz com que muitas pessoas que o acompanham nas redes acabem defendendo ainda mais o tal ocupante do cargo diante de um vídeo que tem essa pegada ao mesmo tempo de ataque e de se colocar nessa posição meio de vítima desses ataques justamente, né? Então, ao mesmo tempo que essa figura ataca instituições, a mídia, o STF, partidos políticos, porque ninguém pode discordar dele, porque quem discorda dele é o inimigo. E isso já é uma característica de políticos de extrema direita, isso é bem característico, existem pesquisas que apontam justamente isso como uma característica desses discursos. Além disso, você tem esse lugar de quem não está conseguindo conduzir o seu mandato bem, justamente em função desses ataques. É algo que desde o começo aparece e que se dissolve no discurso das pessoas que mantém fervorosa defesa do ocupante do cargo, porque vão dizer, deixa o homem trabalhar, vocês não estão deixando o homem trabalhar. E nisso a gente vê essa forma de deslocar a atenção das pessoas e centralizar então nesse outro, tentar disseminar essa atenção para esses outros lugares, ao mesmo tempo em que você também tira um pouco o papel dessa crítica. É como se nenhuma crítica fosse válida e plausível. A minha pergunta é, o que a gente faz com esse conjunto de informações? Porque, inevitavelmente, várias dessas questões são importantes. Mas, por exemplo, o ocupante do cargo está fazendo essa viagem pela Ásia e pelo Oriente Médio. E ele disse, assim, coisas toscas. Essas coisas toscas que ele disse e que ele continua dizendo e continuará dizendo vão continuar pautando o que é que a mídia faz, porque nós estamos também acostumados a, seguindo o tal do presidente, de fazer uso daquilo que ele está fazendo enquanto ocupante do cargo como um motivo de matéria. Só que aí o motivo de matéria vira o que ele comeu e não comeu, o que foi que ele falou para os repórteres, e de novo, não é que essas coisas não sejam importantes, mas o quanto elas vão ganhando o foco da atenção e a gente fica sem entender com muita clareza o que é que ele está fazendo efetivamente no Oriente Médio, porque até tem uma matéria ou outra falando sobre isso, mas ele mesmo não diz com clareza o que é que está fazendo lá, porque ele disse, por exemplo, a uma repórter que tudo é prioridade. Se tudo é prioridade, nada é prioridade. E aí depois ele disse que ele tá lá pela questão do frango, que é um problema com a BRF, que não tá conseguindo fazer a exportação dos frangos pro Oriente Médio. Então tem uma série de falas que vão ganhando foco e atenção. Não significa que elas não sejam importantes, mas elas vão deixando de lado, vão fazendo com que a gente não olhe para esses outros elementos que são igualmente muito significativos e que tem a ver com um caso gravíssimo de possibilidade grave de corrupção, de envolvimento com milícias, de gente falando que a polícia tem que bater em todo mundo, e é um caso de opressão que nos leva a pensar nos tempos da ditadura. E aí, de novo, não que eu tenha aqui alguma resposta, e talvez nesse sentido o vídeo é mais... Nem sei dizer o que é esse vídeo, Brasil, não estou sabendo avaliar o que é esse vídeo. Mas pra gente pensar estrategicamente como é que a gente lida com esse conjunto de impropérios que ele vai dizendo ao longo das suas viagens, e como a gente pauta as discussões a partir desses absurdos que estão expressos no seu comportamento como um presidente e que não façam com que a gente pare de olhar para outras coisas que são importantes. É claro que vai ter jornal que nunca vai falar do caso do Queiroz por seus claros interesses na relação com o Bolsonaro, né? O ocupante do cargo tem aí relação com uma parte da mídia e, portanto, essas pessoas não vão ficar falando do caso do Queiroz. Mas
Para além disso, como é que a gente vai desviando a atenção para esses interesses que são tão significativos, considerando que essas 4 características que se aplicam ao Donald Trump e o seu uso do Twitter também tem muito a ver com o uso que esse ocupante do cargo brasileiro de presidência faz hoje em dia do seu Twitter e também do Facebook, fazendo com que muitos de nós olhemos com muita clareza para isso, e é o caso da hiena e do leão. Esse vídeo é uma afronta às instituições, mas ao mesmo tempo ele desviou a atenção de muitas pessoas que estão o tempo todo falando sobre isso, de olhar com mais cuidado para esse caso do Queiroz. Isso inevitavelmente acaba aparecendo como uma tática, e aí ele diz que ele vai se desculpar, e aí a gente olha então para ver se ele vai se desculpar. É inevitável a gente estar de olho no que o presidente está fazendo, mas como é que a gente fica de olho nisso e a gente pauta essas outras questões que estão tão importantes, porque inevitavelmente o Bolsonaro ele está tentando nos pautar e construir e definir o lugar do debate, qual é o quadrado do debate, ou o quadrado em que o debate tem que ficar localizado a partir das palavras que ele está usando. É o que o Lakoff fala do caso do Trump, e aparece isso ainda bastante também. Isso também aparece no caso do Brasil, porque as palavras que ele está usando, as coisas que ele diz, estão sim pautando e enquadrando o que é que está se falando sobre ele ou sobre aquilo que está acontecendo no Brasil. É isso, né, gente? O discurso é um negócio importante. E o quanto é que esses discursos que ele também segue proferindo vão legitimando a maneira como ele pensa, claro, né, o Brasil ou a sua forma de governar, e vão naturalizando isso também para os seus eleitores e para outras pessoas que seguem frustradas, que seguem num olhar também de ódio a qualquer modelo que se aproxime da esquerda. Como é que a gente lida com esse jogo linguístico, esse jogo de discursos, com esse embate discursivo o tempo todo? No caso, não tenho a resposta, só gostaria de falar que esse pautar o debate tá aí o tempo inteiro hoje em dia, em especial com as redes sociais, em que a gente dissemina as coisas e vê as coisas todas muito rápido, né? Então, basicamente era isso. E nos vemos no nosso próximo vídeo. O link para as informações sobre o Lakoff estão aqui embaixo. Ele é um linguista que trabalha também com cognição, com outras tantas coisas aí bem interessantes. Fusse um pouquinho mais sobre ele. Um beijinho, tchau!